Olá, seja muitíssimo bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai estar trabalhando com Tracing. E o que é Tracing? Na verdade, Distributed Tracing é uma técnica utilizada para monitoramento e diagnóstico das nossas aplicações, principalmente em ambientes complexos, como os ambientes de microserviços. Nesse vídeo a gente vai entender como a gente vai integrar a nossa aplicação Go com o OpenTelemetry e a gente vai conseguir analisar, por exemplo, os rastros de cada requisição, como é que, por exemplo, um endpoint está se comportando e chamadas para outros serviços e assim a gente conseguir efetivamente aprimorar a nossa aplicação. Então, bora lá. Então vamos aqui analisar o que é que já tem pronto, tá? Então desenvolvi aqui algumas partes para agilizar o processo, porque mais uma vez o que é que a gente vai fazer aqui? Integrar o OpenTelemetry, adicionar tracing à nossa aplicação Go. Então eu tenho aqui, né, um projeto configurado com o Workspace do Go. Então eu estou utilizando a versão 1.22 e aqui a gente tem três projetos, né? A gente tem a aplicação, que vai ser efetivamente a aplicação que vai ter essa chamada, a gente vai iniciar através dela. A gente vai ter um endpoint aqui de checkouts e outro de payments. E o que acontece? A nossa aplicação ela vai fazer esse checkout, só que no momento do checkout, esse endpoint ele vai efetivamente chamar um outro endpoint que é o de payments. Muito comum, por exemplo, quando a gente está integrando com ferramentas como Stripe. Então aqui a gente vai simular e vai analisar, na verdade, o rastro. A gente vai ter esse rastro através do tracing, como é que está o nosso endpoint. Então, vamos lá. Aqui na pasta, no caso app, a gente vai ter um arquivo inicial aqui main.go e esse arquivo a gente está chamando aqui checkouts e payments. Aqui é bem simples, né? Porque a gente vai executar os dois. Tem um payments aqui também. Eu vou abrir rapidamente. Aqui usando um server mux, default aqui do próprio Go, na biblioteca padrão, e um endpoint que vai ter aqui ó, um delay, ou seja, de 2 segundos. E aqui ele simplesmente retorna payments. Vou vir aqui em checkout e aqui a gente não tem nada. Aqui vai ser efetivamente onde a gente vai estar implementando a nossa integração. E aqui, pessoal, já para adiantar, eu coloquei aqui as dependências que a gente vai estar utilizando. Então a gente só vai realmente implementar aqui e aí fazer um Go Modified para baixar todas as nossas dependências. E aqui agora a gente vai fazer a integração do nosso OpenTelemetry. E o que eu vou fazer aqui? Primeiro, vou definir o nosso tracer. Aqui vai ser trace, ponto. Aqui, eu vou precisar desse aqui, ponto tracer. Efetivamente, eu já sei que eu tenho um conflito entre pacotes de tracer, porque a gente vai utilizar também um do SDK. Então, vou renomear aqui o nosso pacote para tracer. Vou criar uma função chamada newTracer. E essa função vai criar aqui o nosso exporter e também o nosso tracer provider. Vou receber aqui um parâmetro de contexto que a gente vai passar aqui pela nossa função serve. Então aqui eu vou ter export, error. Então aqui eu vou ter o OTLP e o trace que a gente vai estar utilizando aqui, como é gRPC, a gente vai especificar o endpoint que está aqui no nosso compose. Vou voltar para cá, então vou chamar aqui o OTLP trace grpc.new. Vou vir aqui, vou passar o contexto. Aqui OTLP trace with endpoint vai ser localhost 4317 e aqui OTLP with dial option grpc.with transport credentials insecure
New credentials. Essas configurações, pessoal, vocês podem ver que vai estar disponível na própria documentação aí do OpenTelemetry. Então, vou fazer uma checagem aqui de erro e vou dar aqui um log fatal. Vou agora criar aqui a instância do nosso Tracer Provider. Então, TP, aqui é igual trace. Lembra que eu falei lá do conflito, né, do pacote? A gente vai estar utilizando aqui um outro, que é esse do SDK. Ponto. New Tracer Provider. Aqui a gente vai ter trace with batcher, que aqui é o nosso exporter, que a gente criou aqui em cima. Aqui trace, ponto, with resource. Aqui vai ser resource, ponto, new with attributes. Aqui são alguns atributos que a gente vai estar utilizando. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Same conv, aqui, ponto, schema URL, e aqui same conv, ponto, service name, aqui, string, e aqui a gente vai utilizar uma constante que eu vou criar aqui, que é o nome do nosso serviço. Vou chamar aqui API name, e aqui vai ser checkouts. Eu vou passar aqui API name. Aqui mais abaixo vou setar Vou setar agora o nosso provider, set tracer provider, que é o que a gente acabou de definir acima, e vou definir aqui o nosso tracer API name. Então, estou definindo aqui, né? Agora declarei e estou atribuindo esse valor para o nosso tracer. Vou vir aqui então, context.background, e vou chamar o nosso tracer, passando aqui esse contexto. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vou definir aqui a nossa aplicação, né? Vai ser uma aplicação HTTP, então vou utilizar aqui o mux http.new serve mux, aqui mux.handle, aqui vai ser, como a gente está utilizando a versão do Go 1.22, eu já posso vir aqui e dizer qual é o método HTTP que a gente vai utilizar. Aqui eu vou chamar um endpoint criado, né, chamado start. Aqui vai ser hotel HTTP, porque a gente já quer colocar aqui essas instrumentações na nossa aplicação. Então aqui new handler, então HTTP handler func. E aqui eu vou criar um handler para a gente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um nome para esse, vai ser aqui checkout, que é o nome da nossa aplicação, e start. Vou vir aqui logo mais abaixo, vou criar esse handler. Então vai ser start handler. Aqui ele recebe dois parâmetros, response writer, e aqui um ponteiro para o request. Simplesmente vou fazer um write, aqui a byte, então checkout started. Vou vir aqui agora e vou utilizar o nosso handler criado. Vocês podem observar aqui, ó, que ele já foi importando alguns pacotes para a gente que é necessário para essa integração. Aqui, vou fazer agora o mux handle, vou utilizar um outro, e esse aqui é o finish, que efetivamente vai fazer a chamada para um outro serviço, que é o serviço de payments. Então, aqui eu vou utilizar a mesma estratégia utilizada acima, render func, e aqui eu vou ter um finish handler, que a gente ainda não tem. Eu vou implementar aqui rapidamente. Checkout, finish. Eu posso até fazer assim, ficar mais rápido. Finish handler, aqui,
finish. Então a gente tem o start e o finish. Aqui mais abaixo, vamos iniciar aqui o nosso servidor, println, running checkouts on, que vai ser a porta 3000, que if error, http.listen and serve, a porta 3000, mux, erro for different de new, log.fatal. E aqui o nosso erro. Tranquilo, pessoal? Então aqui a gente tem esse setup, né, do nosso checkouts. E aqui, o que a gente vai fazer? Depois de ter definido isso, aqui a gente já tem aqui uma instrumentação. Então a gente já adicionou aqui o OpenTelemetry ao nosso endpoint. Tá bom? E aqui a gente já consegue identificar algumas requisições, né, algumas chamadas. Mas vamos incrementar aqui o nosso endpoint. E o que a gente pode fazer? Por exemplo, aqui a gente vai ter um tracing já por padrão. A gente vai ter uma chamada e dentro dessa chamada a gente quer saber o que é que essa chamada está fazendo. Por exemplo, aqui no endpoint de finish, ele vai fazer uma chamada para outro endpoint e esse outro endpoint vai fazer algum processamento. Então a gente precisa identificar se o finish handler ele está sendo performático, se a gente está com pelo menos a nossa parte nesse microserviço executando de acordo com algumas métricas, com alguns requisitos, ou não. Mas caso ele esteja respondendo aí de forma lenta, pode ser que seja essa integração com o serviço de pagamento. Então a gente vai conseguir identificar isso. E para fazer isso, o que é que eu vou estar desenvolvendo aqui? O nosso checkout aqui, vou até colocar aqui finished. Fazer o seguinte aqui, time.sleep, time.second. Aqui que o nosso endpoint, né, internamente aqui a gente fez algum processamento e demorou aí um segundo. Então aqui vou vir context, aqui vai ser rcontext da nossa request. Aqui eu vou ter um context que spam. Aqui o nosso tracer start, passar o context e aqui finish handler. E aqui defer, spam, end. E agora eu vou criar uma função e essa função vai fazer essa chamada externa para o serviço de pagamento. Vou colocar aqui abaixo, funcPay, que vai receber também um context, que eu vou até retornar um erro. Vai funcionar aqui da seguinte forma. Vou ter aqui context, spam, aqui meu tracer start, context, e aqui vai ser o nosso serviço. Então aqui eu vou chamar payment service. Aqui defer, spam.end. Aqui nossa requisição, http.new request with context. Aqui context, http.methodget, http://localhost 4000 e aqui new 4000, pessoal, porque é o nosso serviço aqui de payments. E aqui new, vou fazer uma verificação se teve algum erro. Caso contrário, record. Na verdade, se houve algum erro, então record error. Aqui o nosso erro, spam set status, codes.error, erro.error, return error. Aqui spam add event. Vou adicionar aqui um evento para o nosso spam. Aqui calling payment service. Então posso até colocar aqui payment service. Aqui na verdade em. E aqui vai ser o seguinte: client
http.client. E aqui vou utilizar o transport e vou usar um round tripper aqui do próprio hotel http new transport http.default transport e vamos fazer a nossa requisição aqui. Client.do request if error is different than new spam.record error. Então vamos adicionar aqui um spam set status codes.error aqui error.error return aqui o nosso erro. E aqui vou fazer um defer aqui na nossa resposta body.close. Como a gente não vai estar trabalhando com nada aqui, pessoal, efetivamente, né, manipulando a resposta, eu vou simplesmente fazer aqui um fmt println response body, que eu posso simplesmente fazer aqui na verdade vou fazer o seguinte, vou ler, né, aqui tem io.readAll body if error is different than new. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou só adiantar. E aqui eu vou ter o body. Aqui eu vou retornar new. Então, a gente tem aqui o payload de resposta. Na sua aplicação, na vida real, você vai estar fazendo alguma manipulação com esse payload que você vai estar recebendo. Beleza? Então aqui a gente tem, né, a nossa função de pay que vai efetivamente chamar esse serviço externo. E aqui a gente vai utilizar ela dentro do nosso finish handler. Então vou vir aqui abaixo, fazer if error pay context is different than new. Aqui eu vou fazer o seguinte, a gente teve algum problema na chamada para a API de pagamentos, vou simplesmente fazer aqui um internal server error e aqui return. Aqui mais abaixo eu vou até fazer o seguinte, time.sleep e aqui eu vou colocar time.second, aqui 2 segundos. Para a gente ver aqui realmente esses delays que a nossa aplicação, né, que o nosso endpoint está apresentando lá no nosso UI do Jaeger. Então eu vou fazer o seguinte, aqui agora a gente tem aqui o Docker Compose, então a gente vai acessar essa porta aqui do UI. Vou vir aqui, Docker Compose up -d, e aí ele iniciou. Vou vir aqui nessa porta, pegar aqui, vou abrir. E aqui a gente tem o Jaeger, né? Aqui não tem nada, efetivamente, agora a gente tem só o inicial do Jaeger, né? Que ele mesmo também vai fazer esse monitoramento, vai rastrear também essas requisições, mas agora a gente vai fazer umas requisições para o nosso checkouts service. Então, aqui no caso a gente tem que executar, ele não está em execução. Vou fazer o seguinte aqui, vou vir aqui e vou só lembrar um ponto importante. Aqui a gente tem que exportar, tá, essa variável para que a gente consiga se comunicar num protocolo aqui que não é seguro, né? Em produção, com certeza deveria estar rodando aí em HTTPS. Vou voltar aqui e vou executar aqui a nossa aplicação. Run app command server, que é o que está aqui dentro de app, ok? Então está dizendo aqui que as nossas aplicações estão rodando, então aqui ele inicia com running applications, então payments e checkouts. Vou voltar e vou fazer aqui algumas requisições para esse endpoint, como a gente pode observar, está retornando aqui checkout started. Pode voltar aqui para o terminal, não temos nenhum erro. Vou vir aqui no finished, fazer algumas requisições para esse endpoint. Esse endpoint aqui ele já demora mais, como vocês podem observar. Vou fazer mais uma outra requisição aqui para a gente ver o tempo.
E aqui a gente tem até aquela resposta lá de payments. Vou atualizar aqui o Jaeger. E aqui agora a gente já tem dois serviços, né? A gente tem o de checkouts, o Find Tracers, e aqui a gente já consegue ver no Find Traces que ele tem aqui os nossos handlers, né? Por exemplo, o Checkout Finish, o Checkout Start, e aqui ele mostra o tempo de, né, resposta que foi para processar todo esse handler. Então é interessante quando a gente acessa, ele já mostra aqui todo, né, o rastro que aconteceu na execução da nossa aplicação. Então aqui ele demorou 2 segundos no Payment Service, que foi o que a gente viu lá. Então a gente já consegue identificar aqui no Checkout Finish. Então quando ele entra aqui no handler, na verdade, ele também tem um delay, como a gente pode observar aqui, de 1 segundo. Aí a gente pode ver isso refletido aqui na nossa aplicação. Vou voltar aqui. A gente espera 1 segundo. Depois a gente vai fazer essa chamada para o outro serviço. E aí esse outro serviço, como a gente pode ver aqui, ele também tem um delay de 2 segundos, que é exatamente esse intervalo que a gente consegue ver aqui, de 2 segundos. E ao terminar no Finish Handler, ele também tem um outro atraso aqui, né? No caso, esse outro delay, a gente pode voltar, a gente colocou aqui mais abaixo, de 2 segundos. E aí a gente consegue observar que no total ele está, no caso, processando tudo em 5 segundos, né? Então, 1 segundo aqui, depois 2 segundos dentro do nosso handler de payments, e depois, para finalizar algum outro processamento, ele está demorando mais 2 segundos. Então a gente pode observar aqui que é muito rico, né? A gente consegue observar a nossa aplicação de uma forma mais detalhada. Então, para fazer um diagnóstico, né, fazer uma melhoria, utilizar ferramentas como o Jaeger, né, fazer tracing, vai com certeza aprimorar e melhorar muito a nossa capacidade de implementar melhorias em um prazo mais curto de tempo, porque a gente já tem informações aqui detalhadas do que a gente precisa fazer e onde a gente vai estar atacando as melhorias. E para finalizar aqui, eu quero só mostrar mais um detalhe, que aqui a gente também pode clicar e expandir aqui essas chamadas e ver alguns detalhes. Por exemplo, a gente pode adicionar tags, como a gente pode ver aqui a do checkouts. E aí você pode também customizar isso da melhor forma para auxiliar na identificação, né, e diagnóstico de problemas e melhorias para a sua aplicação. Se gostou do material, deixa seu like. Se não se inscreveu, se inscreve. Comenta aí sobre coisas que você está para implementar ou se você já utiliza o OpenTelemetry, e te vejo no próximo vídeo.